Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Ótimo, graças a Deus, todo mundo bem. Hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, nossa aula de Geografia. Como é de costume, vamos à nossa correção das atividades que foram no dia 11, tá, gente? Aí eu coloquei 10, mas a data da atividade foi dia 11 de março. Foi na quinta-feira passada, antes do feriado do aniversário de Olinda. Então, na atividade do dia 11, eu enviei para vocês página 24 e 25. Na página 24, atividade 1, 2, 3A. E na 25, a continuação do terceiro e a atividade número 4. Então, vamos lá ver o que é que o livro nos pedia nesse dia. Na atividade 1, ele pedia para encontrar no diagrama abaixo o nome dos seguintes meios de transporte. Então, ele nos trouxe um quadro com alguns meios de transporte para que a gente localizasse no diagrama. O bom é que esse diagrama veio todo na horizontal. Ajuda muito quando não tem nenhuma palavra na vertical nem na diagonal, né? Então, a primeira palavra localizada aí é barco, depois balão, navio, bicicleta, carro, trem, avião, helicóptero e carroça. Na atividade 2, ele pede para que a gente classifique esses meios de transporte que localizamos acima em 3 colunas, certo? A gente viu que a classificação dos meios de transporte acontece da seguinte forma: meio de transporte aéreo, meio de transporte terrestre e meio de transporte aquático, certo? Então, dos meios de transporte que foram localizados aí no diagrama, a gente só tem que separar nessas 3 colunas. Ficou assim: meio de transporte aéreo, balão, avião e helicóptero. Meio de transporte terrestre: bicicleta, carro, carroça, trem. E os aquáticos, temos aí navio e barco, certo? Achei no diagrama, escrevi na classificação correta. O 3, ele traz 5 situações e a gente tem que dizer qual o meio de transporte mais adequado para resolver aquela situação. Na letra A diz assim: a família de Inocêncio pediu uma pizza por telefone. A pizzaria está situada a 10 quadras de distância. Qual é o melhor transporte para essa entrega? Para a entrega. A sugestão é uma motocicleta. A gente também sabe que tem entregadores que fazem as entregas de bicicleta, né? Então, quem colocou bicicleta, ó, certinho. Letra B. Tio Roberto precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. O que é que eu vou usar para levar tio Roberto? Ou eu chamo uma ambulância, ou pego um táxi, um Uber, ou então vou no próprio carro, né? No automóvel particular, certo? Letra C. Lucas e Marina têm de ir à escola, que fica a 20 quarteirões de sua casa. Seus pais trabalham e não podem levá-los. Sugestão: eles podem ir de ônibus, de trem ou então de metrô. Letra D. Seu Reginaldo precisa levar comida para o gado que está no pasto. Seu Reginaldo tem uma fazendinha e o gado dele está lá pastando. Ele precisa levar a comida, né, para eles. Aí o que é que ele vai utilizar? Ou uma carroça ou então um caminhão. Letra E. Antônio vive em um bairro residencial e trabalha no centro da cidade. Prefere não usar seu carro porque encontrar um lugar para estacionar no centro é muito difícil. O que é que Antônio pode fazer? Ou ele pega um ônibus, ou um trem, ou então um metrô, para poder se locomover da sua casa, do bairro onde ele mora, até o centro comercial, que é o centro da cidade.
4. Relacione corretamente. Ele trouxe aí, o livro nos traz transporte aquático, terrestre e transporte aéreo. É só a gente ligar. O que for transporte aquático, a gente liga. O que for o transporte terrestre, liga para o nome. E o transporte aéreo da mesma forma. Então, ligou o barco, a vela e o navio para o transporte aquático. Ligamos o carro e a bicicleta para o transporte terrestre, o avião, o helicóptero e o foguete para o transporte aéreo. Muito tranquila essa atividade, não é? Pois bem, vamos à correção do caderno de desenho. Novamente eu coloquei 10, mas é 11, tá, gente? Então, no caderno de desenho, você deveria colar imagens de meios de transporte. Meios de transporte terrestre, transportes aquáticos e transporte aéreo. Certo? Eu fiz algumas colagens aí, só para vocês terem ideia do que é que iria colar, do que é que iria fazer. Temos aí transporte terrestre. Carro, moto, bicicleta, trem. Transporte aquático. Temos um navio, uma canoa e um submarino. E o transporte aéreo, um foguete, um avião e um balão. Certo? Esses são exemplos de alguns meios de transporte que você pode colar ou poderia colar aí no caderno de desenho de vocês. Ótimo! Agora, como toda quinta-feira, hoje, 18 de março de 2021, vamos iniciar nossa aula de geografia de hoje com um novo assunto, o trânsito. Todo mundo conhece, não é isso? O trânsito se modifica de acordo com os espaços. No Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, o sentido de trânsito é mais amplo. Não é apenas o movimento de pessoas ou de veículos, certo? Aí lá no CTB diz o seguinte: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, estacionamento e operação de carga e descarga, movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Então, antes dizia-se que era apenas a movimentação de pessoas e veículos era trânsito. Hoje ele já ampliou mais essa definição e diz que não é só a utilização das vias para circulação. Ele fala também na questão do estacionamento, da operação de carga e descarga, da movimentação e da imobilização, certo? Então, deu uma ampliada aí no Código de Trânsito Brasileiro, né, que é o CTB, para não ficar tão vago, tão simples o que é trânsito. Portanto, o trânsito envolve vários elementos: animais, pessoas, veículos motorizados, bicicletas e etc. Vias públicas são espaços de circulação utilizados no nosso dia a dia, como ruas, praças, parques, entre outros. Então, via pública é todo espaço em que a gente circula, certo? Nós, não é? Como parques, ruas, avenidas, praças, certo? As vias de transporte devem ter sinalização para evitar acidentes e informar o público sobre as condições de utilização das ruas e das estradas. Essas são as vias de transporte. É dever de cada profissional do transporte conhecer a sinalização. Então, cada pessoa que pega um carro para dirigir, quando vai fazer a sua carteira de habilitação, ele passa por vários testes. Um desses testes é justamente o fato de conhecer a sinalização, conhecer o Código de Trânsito Brasileiro, as normas, as regras de trânsito. Tudo isso se faz no ato em que a gente vai tirar a habilitação, que é a Carteira Nacional de Habilitação,
que é a carteira que diz que a gente pode dirigir ou não, certo? Todas as vias são sinalizadas para evitar acidentes. Acontece às vezes dessa sinalização enferrujar, com a chuva muito forte cair, algum veículo bater, né? E o órgão responsável não repor essa sinalização, essa placa. Aí o que é que acontece? Vai dificulta muito a questão do cumprimento de algumas regras, né? Se não tem sinalização onde era para ter, como é que o motorista vai saber o que ele está fazendo de errado ou o que ele deve fazer, certo? Apesar de que em alguns locais todo motorista já sabe a questão da velocidade, a gente já conhece o sentido da via, já tem o conhecimento, né, do local que ele está passando, aí ele sabe mais ou menos como é que ele deve agir. Porém, se for uma pessoa que vem de outro estado para cá, ele não vai saber das regras nem da sinalização. Por isso que é importante sempre ter esses emplacamentos, essas placas, né? É dever de cada um conhecer a sinalização e respeitá-la. Isso é o principal. O mais importante é a questão do respeito à sinalização e às placas. Então, como placas de sinalização, eu tenho aí 5. Uma dizendo que o sentido é em frente, a outra dizendo que é proibido estacionar, a outra indicando a quilometragem por hora que você deve seguir nessa via, no caso aí é 80 quilômetros por hora, a outra plaquinha dizendo pare por algum motivo, e a última, proibido o uso de bicicleta, certo? Onde tiver essa plaquinha, você sabe que não vai poder andar de bicicleta ali. Quando as pessoas se localizam, quando elas se locomovem, né, de um lugar para outro, andando, utilizando apenas os seus pés, são chamadas de pedestres, certo? Então, quando uma pessoa sai de um lugar para o outro apenas andando, ela é chamada de pedestre. Todo pedestre deve ter certo conhecimento de regras do trânsito para a sua segurança. Ah, tia Sheila, as regras de trânsito são só para os veículos. Não, de jeito nenhum. Todo mundo no trânsito ele é responsável, seja pedestre, seja motorista ou condutor, não é? Ele precisa ter conhecimento das regras. As regras de trânsito para o pedestre são as seguintes: observar o semáforo, atravessar na faixa de segurança, olhar para os dois lados antes de atravessar. Essas são as principais. Então, o semáforo de pedestre, quando ele diz que observar sempre o semáforo, existem semáforos para pedestres localizados em postes onde estão as faixas de segurança. Então, o semáforo de pedestre ele é diferente do semáforo para veículos. O semáforo de pedestre tem apenas duas cores. A vermelha que indica pare, perigo, e a verde que indica pode passar. Tá aí o bonequinho paradinho vermelho, né? Ele tá aí paradinho, porque tá dizendo que é para ele parar. Se passar para o verde, o bonequinho já está, ó, como se ele estivesse caminhando, não é? Então, quer dizer que pode passar. Aí fala também na questão da faixa de segurança. Diz assim, ó, atravessar sempre na faixa de segurança. A faixa de segurança é o local onde o pedestre deve atravessar. Ela é pintada no chão e serve para evitar acidentes. Todo veículo deve parar antes da faixa de segurança, dando passagem preferencial para os pedestres. A gente sabe que em alguns locais isso não acontece, né? Mas não acontece por quê? Porque não tem a faixa? Porque não tem o semáforo? Tem sim. Mas aí acontece às vezes de alguns
motoristas, alguns condutores de veículos imprudentes que não respeitam, não são éticos, não pensam no próximo, não pensam no seu irmão em Cristo, né? Aí avança o sinal, podendo causar um acidente, parando às vezes o veículo em cima da faixa de segurança, precisa dar um rezinho, uma rezinha para poder colocar após. Lembrando que se tiver câmera de segurança, com certeza já levou uma multa por parar o carro em cima da faixa de pedestre, que é a faixa de segurança onde o pedestre pode atravessar sem ter medo de ser atropelado. E tem também a questão do olhar para os dois lados antes de atravessar. Já ouviram isso? Tenho certeza que já. Antes de atravessar uma via, uma rua, movimentada ou não, a gente precisa parar, olhar para a direita e olhar para a esquerda para poder ver se tem veículo e assim a gente atravessar, certo? Mesmo após observar o semáforo, o pedestre deve verificar se não há carro se aproximando. Ah, eu olhei o semáforo, estou atravessando na faixa de segurança, porém o carro quase me atropela. Eu preciso olhar para os dois lados para que nada aconteça. Há em alguns centros semáforos para pessoas com deficiência. Eles apitam de forma diferenciada, indicando quando o sinal está livre e quando ele está fechado para o pedestre. Então, tem aí na imagem o rapaz querendo atravessar, né, com uma cadeira de roda. Observem que o semáforo, o botãozinho onde a gente solicita que pare, está na altura da cadeira, né? Na altura da pessoa, já para ajudá-las a fechar o sinal quando for atravessar. Existem também semáforos para veículos que usam três cores. Quase a mesma coisa do outro, né? A diferença é que é acrescentado mais uma cor. Então temos vermelho, indica perigo, pare. O amarelo indica atenção. Atenção porque vai fechar, certo? E o verde está pedindo para que você pare. Para que você não avance o sinal, para não atropelar ninguém. Você sabia? Pelo novo Código Nacional de Trânsito, o pedestre que atravessar na rua fora da faixa de segurança ou da passarela pode ser multado. Então, procura a faixa. Geralmente elas estão localizadas logo abaixo do semáforo, tá? Então, procura, atravessa sempre no local certo, com segurança, para que nada te aconteça. Temos aí, ó, algumas regras. O condutor deve ter cuidado dobrado ao sair dirigindo, pois ele é responsável pela vida do pedestre e do passageiro e pela própria vida também, né? Por isso é importante que ele tome alguns cuidados, tipo usar o cinto de segurança, não colocar a cabeça ou os braços para fora do veículo, tem criança que gosta de fazer isso. Crianças no banco traseiro devem também usar o cinto e cadeirinha especial, se for muito nova. E não usar o celular enquanto dirige, certo? Tá dirigindo, precisa atender, encosta, certo? Tá no ônibus, não coloca a cabeça para fora, porque pode causar um acidente. Beleza? Tudo isso aí vocês sabem. Tá no carro de papai, coloca o cinto assim que entrar, não coloca a cabeça nem os braços para fora do veículo. Vocês, como são pequenos, precisam ir atrás, no banco de trás, com um assento adequado para a idade de vocês
Se for um pouquinho alto, mais alto, então já dá para colocar o cinto. Já consegue usar o cinto tranquilamente. E não usar o celular enquanto dirige. Precisa atender, encosta o carro para que não aconteça nenhum acidente, nem com você, nem com os outros. Vamos falar também sobre ciclista. O ciclista, o assunto está aí na página 32. 32. Aí diz o seguinte: a bicicleta também é um veículo, segundo a lei. Portanto, os ciclistas devem conhecer e respeitar as normas de trânsito e obedecer a elas do mesmo modo que os motoristas de veículos, evitando assim riscos. Ah, porque uma bicicleta não consegue atropelar? Acontece sim, consegue e machuca. Tanto se machuca quem está pedalando como quem foi atropelado pela bicicleta, né? Acontece muito, tá? Os ciclistas deverão respeitar as seguintes regras de trânsito: circular na pista com cuidado, quando em grupo, circular em fila, um atrás do outro e sempre pela direita. Ao observar a placa com o sinal de pare, parar e olhar para os dois lados antes de reiniciar a marcha. Quando houver a placa de preferência, diminua a marcha para dar passagem aos outros veículos. Dar preferência ao pedestre quando houver faixa para a travessia, certo? Mesmo assim, que não tenha faixa, tem que ter essa consciência de que o trânsito ele precisa ser dividido, tá? Socializado. A última dica aí é sinalizar quando for fazer manobra. Se for pular, se for saltar, tem que é, sinalizar, tá? Se for passar por algum lugar, vai fazer uma manobra para desviar, ou então vai precisar passar de uma via para outra. Sinaliza quando não tiver o equipamento adequado da bicicleta, né? A gente sabe que para circular, para andar de bicicleta, os ciclistas também precisam de alguns equipamentos. O capacete, a bicicleta precisa daquela luzinha sinalizadora para mostrar o carro que vem lá atrás que você está ali na frente, principalmente se a via estiver escura, né? Certo? Dá preferência, né, ao pedestre parar, tá certo? Quando ele for passar, o pedestre não pode invadir a faixa das bicicletas, né, a ciclofaixa, certo? A prioridade é da bicicleta, então preste atenção quando você mesmo estiver andando por aí, para não entrar na via apropriada para os ciclistas e não causar algum acidente, certo? Então é isso, é circular na pista com cuidado, quando estiver em grupo ou em fila, um atrás do outro, observar as placas, se está pedindo para parar, você tem que olhar para os dois lados, porque provavelmente pode vir algum veículo. Quando tiver a placa de preferência, aí vai diminuindo as pedaladas para dar passagem ao veículo, dar preferência ao pedestre, esperar que o pedestre atravesse. Geralmente está na faixa de travessia, né? Não atravessa fora para não atrapalhar. Não vai pela faixa, pela ciclofaixa, né? Que é exclusiva para os ciclistas, porque aí você pode se acidentar e pode causar um acidente. E sempre sinalizar quando for virar à esquerda, virar à direita, quando for passar para outra via, vai sempre sinalizando. E não esquecer dos equipamentos, tá? Os equipamentos de segurança. Precisa da joelheira, da luva, do capacete, precisa estar de tênis para não machucar os pés.
em caso de algum acidente, certo? Se liguem nas dicas, que eu sei que vocês têm bicicleta, e até vocês, crianças, para andar de bicicleta, precisa de alguns equipamentos, principalmente o capacete, a joelheira e a cotoveleira, tá? Para não se machucar, não quebrar nada quando estiver andando de bicicleta. Como atividade, vou deixar para vocês as páginas 30, 31 e 32. 30 e 31, temos aí a atividade 1 na 30. Você vai ler as dicas para pedestres e motoristas e depois observar as cenas abaixo, pintar apenas aquelas que correspondem às ações responsáveis no trânsito. Tem aí cinco dicas. Você vai ler e vai pintar aquela que tem a ver com a responsabilidade no trânsito, tá certo? Preste atenção. Na página 31, tem a atividade 2, você vai relacionar. Tem aí pedestre, passageiro e motorista. Do outro lado, tem algumas frases, você vai numerar. 1 para pedestre, 2 para passageiro e 3 para motorista. Beleza? A 32 é justamente sobre esse último assunto, ciclistas, né? Tem aí, circula os equipamentos que devem ser utilizados pelos ciclistas. Temos aí joelheira, lápis, luva, boné, tênis, capacete, chinelo. Então, você vai responder de acordo com os equipamentos que é necessário para os ciclistas. Terminou a atividade? Ótimo. Terminou? Manda a foto para mim, para eu dar uma olhada, fazer a correção e ver se está tudo certinho. Certo? Tá tudo certinho, eu coloco lá no nosso aplicativo uma mensagem para você, dando os parabéns. Ou então, se tiver precisando de alguma correção, a gente faz na mesma hora. Preste atenção na atividade, lê direitinho. Teve dúvidas? Pergunta. A dúvida persistiu, mamãe não conseguiu tirar, nem a tia do reforço, nem papai, nem vovô. Manda uma mensagem para a tia Shirley para tirar essa dúvida, certo? Lá no nosso ClassApp, certo? Nosso aplicativo. Beleza? Então, cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula. Estou aguardando as atividades respondidas e no capricho. Tchauzinho.